Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan da Mina. Comprava livros e nesse meio tempo que eu não consegui fazer as lives, porque só para vocês entenderem como funciona aqui, eu criei desde o ano passado live de resenha que geralmente ou eu escolho o livro ou eu boto para votação no clube de membros que a gente tem aqui no canal. Tem, aqui embaixo do vídeo mesmo tem Seja Membro. Você paga R$ 4,99 por mês. Tem sorteio no final do mês. As lives, quando tem sorteios, sem ser sorteios de pergunta, né? Você tem 4 pontos por live. Então as chances de ganhar é sempre maior. E ainda tem outros benefícios, né? Eu faço lives exclusivas, às vezes libero alguns vídeos antes. Só que janeiro, como eu disse para vocês, e vocês sabem, se você acompanha aqui o canal, foi um mês atípico. Eu tive uma questão de saúde de um familiar, que graças a Deus já está caminhando, a pessoa já está em casa, mas eu acabei lendo alguns livros no hospital enquanto eu estava acompanhando a minha mãe. E eu levei o livro do Al Pacino, então eu fiz a resenha e eu tenho mais dois para fazer para vocês. Um deles era um que eu já tinha colocado, porque acontece, eu boto na aba comunidade para os membros votarem. E esse livro da Globo, inclusive, eram 2 livros da Globo Livros, tá? Esse é de um selo chamado Biblioteca Azul, que é da Alice Munro. E que, assim, eu sempre tive muita vontade de ler Alice Munro. Sabe aqueles autores que você escuta todo mundo falando e acompanha outros canais, aí você pensa assim, poxa, não, um dia eu tenho que ler. Se eu falo de literatura na internet, como é que eu nunca li? Que vergonha. Você se sente assim, né? Nem a pressão que os outros fazem. E aí eu tinha muita vontade de ler e eu pedi esse livro aqui ano passado, de parceria. Ele chegou a entrar em votação 3 vezes. Tá escuro o quarto, gente, que eu tô fazendo esse vídeo à noite, né? Enfim, a iluminação não tá legal, mas por N questões eu não vou mudar de lugar, não. Aqui, Vida de Meninas e Mulheres. Como ele é um livro fininho, né? E eu estava com muita vontade de ler, eu levei, mas eu demorei um pouquinho para ler. Eu demorei assim pelo tamanho dele, né? No início ele é um pouquinho mais lento. E aí eu vou aproveitar esse vídeo para falar sobre se você consegue. A gente acabou de falar de Neil Gaiman, né? A gente falei sobre o Neil Gaiman referente ao livro dele, ao escândalo dele, né, aos abusos, né, que ele praticou e está sendo aí acusado por 8 mulheres diferentes e a história toda sórdida com a esposa dele. E eu já tinha abordado isso com As Brumas de Avalon, já tinha falado sobre o Woody Allen, que é um cara que eu sou fã há anos e realmente, né, o histórico dele não é legal. Já tinha abordado isso também com Roman Polanski, quando eu fiz o vídeo sobre o livro Minha Menina, que conta a história da menina que foi estuprada por ele com apenas 14 anos. Então, Alice Munro vai ser mais uma dessas pessoas que eu pergunto a vocês se vocês conseguem separar a obra do criador, né? Por quê? Porque, por exemplo, o Neil Gaiman, eu não vou conseguir esquecer tudo de maravilhoso que ele fez com Coraline, com Sandman, com Deuses Americanos, que eu sou completamente apaixonada. A minha estante tem um nicho que é só de Neil Gaiman, deve ter mais de 30, 40 livros dele. Já li muitos livros dele, falei da biografia dele, que a Intrínseca lançou no passado, crônicas, né, que ele lançou. E aí, de repente, eu me deparo com a Alice Munro. E quando eu fui pesquisar sobre a vida dela, se ela ainda estava viva, ela faleceu ano passado. E aí veio uma bomba, né? E eu vou dividir com vocês essa bomba aqui nesse vídeo, tá, gente? Então, vou falar sobre esse livro primeiro e depois a gente entra na bomba que é o babado que tem na vida da Alice Munro, que eu fiquei chocada. Gente, eu fico chocada, mas eu fico também, assim, desacreditada na humanidade, sabe? Porque uma mulher, gente, quando é homem a gente espera essas coisas, espera, né? Porque, né? Mas mulheres fazendo isso é muito, muito, muito ruim. Mas enfim, vamos lá. Esse livro aqui diz o seguinte: vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2013 e de outras honrarias literárias, como o Ben Booker Prize, Alice Munro se tornou conhecida pela grandeza que emprestava aos personagens comuns e pela forma como transformava cenas íntimas em observações profundas a respeito da condição humana. Vidas de Meninas e Mulheres, seu único romance, é uma narrativa poderosa com fortes traços de autoficção, antes mesmo de o termo ser cunhado. A obra visita o universo que sempre foi caro a Munro. As relações de amor e amizade, o amadurecimento, a intimidade e o fenecimento. E deixa claro os motivos pelos quais ela abriu caminhos e ainda influencia gerações de escritoras em todo o mundo. Geralmente, realmente a escrita dela é absurdamente boa. Mesmo que o início demore um pouquinho para engrenar, a história é interessante. Aqui a gente não tem foto dela, mas a gente tem aqui na orelha dizendo que ela nasceu em 31, em Wingham, Canadá, olha eu falando inglês. Publicou mais de 2 dezenas de obras e ganhou diversos prêmios e tal.
Murro faleceu em maio de 2024, aos 92 anos. Pois é. Aqui a gente vai ter uma protagonista chamada Del. E esse romance é autobiográfico na forma, mas não nos fatos. Minha família, vizinhos e amigos não serviram de modelos, ela diz. Então, vamos ver. Eu fiz um monte de anotação enquanto eu estava lá, né? Porque eu levei meu caderninho, que eu adoro. Então, vamos de anotação. A gente tem aqui nessa história uma protagonista chamada Del. A Del, ela é uma... Del Jordan, né? Ela mora numa área rural chamada... Agora é Flat Road. Acho que é isso. Enfim. A gente vai acompanhar o crescimento dela de menina a mulher ao longo dessas páginas. A Del é uma personagem, uma menina extremamente observadora. E ela não observa somente mulheres, ela observa homens, meninos, enfim, né? É uma mistura aí do que ela observa. E a grande pergunta que a gente se faz durante esse tempo é: quando vem o amadurecimento? O que é um amadurecimento de uma menina, né? A gente passa a observar através das atitudes dela, mas através também do olhar que ela tem do outro. Então é muito interessante a maneira como Alice Murro nos apresenta o mundo de uma menina que vai amadurecendo, vai crescendo, e nem sempre o crescimento ele acompanha o amadurecimento. As pessoas têm amadurecimentos em fases diferentes da vida. Eu acho que observar isso, ver a experiência dela na escola, ver a experiência dela na vida, em casa, a gente acaba percebendo o quanto a sociedade coloca expectativas em cima da gente e a gente nem sempre consegue alcançar de acordo com a nossa idade, de acordo com a vivência que a gente tem. Então, isso é muito importante nessa história. A Del é uma personagem que vai ganhando a gente, em alguns momentos a gente pode até se identificar, mas as pessoas ao redor dela nem sempre são as melhores pessoas do universo, agem de uma maneira muito maravilhosa. Eu acho que a ordem natural das coisas que vai acontecendo no livro faz com que a gente repense como é que foi o nosso crescimento, como foi o nosso amadurecimento e que pessoas importantes passaram pela nossa vida e nos ensinaram lições que nos marcaram para sempre. Desde um professor de escola, uma professora, desde um amigo dos nossos pais, desde algum familiar. Então é isso que a gente vai ver através da Del, porque se passar dos anos a gente começa a se conectar cada vez mais com essa menina que acaba virando uma mulher. E eu acho que aqui também tem muito, né, que é muito importante citar, o quanto a sociedade ela é patriarcal e ela espera que as mulheres sigam uma cartilha de serem submissas, de seguirem, de não poderem fazer determinadas coisas, mas os homens podem. Então, tudo isso é muito bem colocado pela autora, que nos apresenta coisas que não são no nosso país, mas poderiam ser. Porque esses estigmas, esse caráter da sociedade, ele se apresenta de uma maneira que ele é mundial, né? A gente sempre espera, a sociedade sempre espera que mulheres ajam diferente dos homens e que aos homens seja permitido muito mais coisa do que as mulheres e que as mulheres ajam de acordo com o que a sociedade espera. Então, se aquela mulher sai daquele roteiro que foi traçado para ela é considerada diferente. E a Del é uma personagem que ela é considerada diferente das outras meninas exatamente por não seguir o roteiro que foi traçado, que foi escrito pela sociedade, mas que ela não aceita, né? Ela acha que ela tem que trilhar os rumos dela, que não são exatamente, ela merece respeito, ela quer respeito e ela vai atrás disso. Então é muito importante. É impressionante como a autora consegue mesmo fazer com que, pelo menos eu como mulher, tenha me identificado com várias partes do livro e querido, né, pegar a mão dessa menina, pegar a mão dessa adolescente, enfim, e dizer, olha, vai ficar tudo bem, a sociedade nem sempre vai te acolher, né, mas sempre tem um lugar, né, ou uma pessoa que vai te entender e vai te ver não com um olhar generalizado, mas sim com um olhar único, porque cada pessoa é diferente, é única, e ela precisa ter esse olhar diferente, né? Não é por ser diferente ou por não seguir o mesmo que ela é errada. Então, eu achei muito interessante essa história. A minha nota para esse livro é de que ele é excelente. Eu assim, não vou dar spoiler da história, eu acho que só lendo mesmo para entender o quanto essa caminhada é importante, o quanto para nós mulheres o que a Alice escreveu é enigmático,
né? É poderoso, é potente, é algo que acaba mexendo com a gente de alguma maneira, nos conectando com o nosso passado, fazendo ali uma verdadeira viagem no tempo para a gente lembrar de alguns momentos onde nem sempre a gente se sentiu acolhido, isso principalmente. O final é muito bom e eu vou deixar aqui a indicação para vocês. O livro, para comprar, vou deixar aqui na caixa de descrição. Esse livro eu recebi de parceria da Globo Livros do ano passado, da parceria, espero que esse ano seja renovada. E acabei atrasando por causa disso, por causa das votações, ele não entrou na votação, e aqui tá. Eu queria até ter feito com spoilers para vocês, porque eu achei bem interessante. Bom, dito isso, não dando nenhum spoiler da história, né, porque é uma leitura extremamente generosa, né, uma leitura que nos abrange, mas é generosa que eu digo assim, né, é um presente da autora para as mulheres, eu acho, posso dizer isso, e que escrita que ela tem. A gente vai entrar agora na polêmica sobre ela. Eu peguei uma matéria aqui da BBC News e eu achei bem importante trazer para vocês. E aí, eu primeiro li o livro e depois eu fiquei sabendo desse babado, porque quando eu fui pesquisar para fazer o roteiro para ler para vocês hoje, para conversar com vocês hoje, e aí eu fiquei, gente, meu Deus do céu, como é que pode? As revelações de abuso sexual feitas pela filha de Alice Munro, que foi prêmio Nobel de Literatura. A filha mais nova, essa matéria saiu dia 10 de julho de 2024. Ela morreu em maio, tá, gente? A filha mais nova da aclamada escritora canadense Alice Munro, ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura, revelou que o padrasto abusou sexualmente dela quando era criança e que sua mãe decidiu ficar com ele mesmo depois de descobrir. O que você faz com uma informação dessa? Você acaba de ler um livro muito bom, você gosta da pessoa, tudo bem que ela já foi pro colo, né? Deve ser do colo do capeta, porque, né? Rafaela, não julgue, não consigo, é uma criança. Desculpa, Deus. Desculpa, Senhor. Em artigo publicado no último domingo, 7 de julho, no jornal canadense The Toronto Star, Andrea Robin Skinner contou como o padrasto começou a abusar dela no verão de 1976, quando ela tinha apenas 9 anos e ele mais de 50. Skinner escreveu que uma noite, quando o Munro estava fora, ele subiu na minha cama e abusou sexualmente de mim. A autora, que soube do abuso anos depois, permaneceu ao lado do marido até a morte dele em 2013, mesmo ano em que a autora ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Considerada uma das escritoras de conto mais notáveis da história canadense, ela morreu em maio desse ano, aos 92 anos, maio do ano passado, a gente está em 2025. Suas histórias focavam com frequência na vida dos moradores da província de Ontário, Ontário, né, que fala, onde ela cresceu, e são elogiadas pelas representações sutis das mulheres e meninas. Poucos sabiam como seus personagens fictícios envoltos em uma rede de segredos e mentiras refletiam a própria realidade da autora. No artigo do jornal, Skinner e suas irmãs disseram estar convencidas de que esse lado obscuro da história da família também deve fazer parte do legado de Munro. Quando quis voltar e ver outra entrevista, biografia ou evento que não tratasse da realidade do que aconteceu comigo e do fato de que minha mãe, ao se deparar com a verdade do que aconteceu, decidiu ficar com meu abusador e protegê-lo. Isso aí foi a filha dela que falou, tá, gente? Sozinha e desprotegida. Em 1976, Munro, divorciada e com 3 filhas, casou-se novamente com Gerald Fremlin, um geógrafo que ela conhecia desde os tempos de faculdade. Skinner escreveu em seu artigo que Fremlin abusou sexualmente dela em um verão, quando ela visitou a mãe na casa que tinha em Clinton. Após esse primeiro episódio de abuso, Skinner contou à madrasta que, por sua vez, contou ao pai dela, Jim Munro, mas ele decidiu não confrontar a ex-mulher na ocasião. Que família linda, né? A princípio, Skinner disse que se sentiu aliviada porque seu pai guardou o segredo e ela tinha medo da reação de sua mãe. Abre aspas, ele havia mencionado que Fremlin gostava mais de mim do que dela própria, então pensei que ela me culparia se descobrisse, fecha aspas. Mais tarde, no entanto, a falta de apoio, de medidas efetivas para protegê-la fizeram com que ela se sentisse completamente sozinha e como se não pertencesse a nenhum dos dois lares. Mas Skinner voltou à casa da mãe em 1977. Sua madrasta Carole foi citada em um artigo separado do jornal The Star dizendo, abre aspas, eu falei que ela não precisava ir, mas ela queria passar um tempo com a mãe, fecha aspas. Os abusos continuaram ao longo dos anos e sempre durante as visitas da jovem. Segundo Skinner, o padrasto mostrava a ela os órgãos genitais durante as viagens de carro, se masturbava na frente dela, fazia investidas sexuais e me contava sobre as menininhas da vizinhança que ele gostava.
Ele perdeu o interesse quando ela se tornou adolescente, afirmou Skinner ao The Star, pedófilo, né? Ela explicou que por muito tempo permaneceu em silêncio sobre os abusos, mas quando chegou à vida adulta enfrentou dificuldades na faculdade e problemas de saúde física e mental. Antes que vocês julguem que ela voltou à casa da mãe, ela era uma criança, tá? E pessoas abusadas nem sempre agem de acordo com que a gente que nunca foi abusado ou que outras pessoas agiram. Cada um tem uma reação a esse trauma. Tá? Os psicólogos, especialistas e psiquiatras já falaram sobre isso diversas vezes. Anos depois, em 92, ela contou sobre os abusos à mãe em uma carta e diz que Moon reagiu exatamente como temia, abre aspas, como se tivesse descoberto uma infidelidade, fecha aspas. Na época, Fremlin escreveu algumas cartas à família, parte dela foi publicada no The Star, nas quais reconhecia o abuso, mas culpava Skinner. Olha que ser humano, ou que criatura do demo. Abre aspas, André invadiu meu quarto em busca de aventuras sexuais, ele escreveu. Na pior das hipóteses, vou tornar isso público e enviarei para publicação uma série de fotografias, especialmente aquelas tiradas na minha cabana perto de Ottawa, que são extremamente eloquentes. Uma de André usando minha cueca. Gente. Nesse momento, Alice Munro deixou Fremlin e se mudou para um apartamento que tinha em British Columbia, mas ela voltou para o marido alguns meses depois e permaneceu ao lado dele pelo resto da vida. Andrea Skinner escreveu que a mãe disse, abre aspas, que a culpa seria da nossa cultura misógina, que eu esperasse que ela rejeitasse suas próprias necessidades, se sacrificasse por seus filhos e reparasse os defeitos dos homens, fecha aspas. Como resultado, Skinner se afastou da família em 2002 e não permitiu que Moon se aproximasse dos netos. Processo de cura. Depois de lerem um artigo no qual sua mãe falava com entusiasmo do casamento com Fremlin, ela decidiu que não podia mais manter esse segredo do abuso que havia sofrido. Em 2005, Skinner denunciou os abusos à polícia de Ontário, apresentando as cartas escritas por Fremlin. Ele foi indiciado por abuso sexual pela polícia e se declarou culpado, mas o silêncio continuou, escreveu Skinner, por causa do prestígio da mãe. Em comunicado a Munro Books, uma livraria do Canadá fundada por Alice e Jim Munro, que agora era um dono independente, disse que apoiava totalmente a decisão de Andrea Robin Skinner de contar publicamente sua história. Em outro comunicado independente divulgado pela livraria, as irmãs Munro afirmaram que a decisão daquele local de conhecer a realidade de Andrea e de ser bastante clara em relação ao desejo de acabar com o legado do silêncio, os atuais proprietários do local se tornaram uma parte no processo de cura de nossa família. O mundo literário ficou abalado com essa revelação. O prestígio que Moon conquistou como pioneira do realismo moderno canadense, com sua narrativa intensa sobre lugares e relações humanas, tornou difícil conciliar a admiração de críticos e leitores com a verdade obscura sobre sua vida. Alguns leitores ficaram tão horrorizados com a notícia, afirmando que seria difícil voltar a ler qualquer obra da autora. Alguns destacaram, no entanto, que essa realidade trágica é consistente com o mundo que Munro evocava em seus contos. A escritora americana Joyce Carol Oates, 5 vezes chance do prêmio Pulitzer, escreveu no X antigo Twitter, abre aspas, se você leu a ficção de Munro ao longo dos anos, verá quantas vezes os homens são valorizados, perdoados e adulados, parece haver um sentimento de resignação, fecha aspas. Por outro lado, a jornalista e romancista americana Joyce Maynard escreveu no Facebook que as palavras de Skinner tinham o timbre da verdade, mas que ela não vai deixar de admirar e estudar a obra de Alice Munro. E aí, gente? Honestamente, se eu soubesse, eu não teria pedido o livro. Eu acho que tudo que envolve abuso sexual, de menor principalmente, me choca demais. E eu deixo de ter admiração pela mulher, principalmente por não ter defendido a sua prole. Eu deixo com vocês o pensamento, tá? Beijo grande. Fui.